Bom dia, meus colegas. Bom dia, colegas dentistas. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu tô aqui com um propósito único e exclusivo de passar conhecimento para os meus colegas dentistas que têm consultório, tá? E que precisam aí se desenvolver, né, além da especialidade para conseguir continuar aí crescendo o seu consultório, tá? Vou botar aqui para gravar. Então, deixa eu ouvindo. Tá ouvindo? Tá com som? Então tá. Então, isso aí é muito importante. Eu tô aqui hoje para. Eu vou fazer essas lives sempre, né? Com o intuito de conversar com os dentistas que me acompanham aqui, porque é muito importante que a gente goste do que a gente faz, mas que a gente tenha um retorno tanto dos nossos pacientes, né? Não só, claro, a gente quer que os nossos pacientes se sintam felizes com o nosso atendimento, tenham um retorno do que eles buscam, mas no longo prazo, né? Se você não tem um retorno financeiro, isso vai te trazer uma exaustão e você vai cansar de fazer odontologia, por mais que você goste da profissão, por mais que você tenha amor ao que você faz. Se você não tem um retorno, você não sustenta isso por muito tempo. Você não consegue continuar atendendo se você não tem um retorno, porque você vai ter que buscar alguma alternativa, né? Então, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível que você tenha um consultório odontológico, que você atue dentro da especialidade que você gostou, não importa a tua especialidade. Gosto muito de falar isso aqui, tá? Não importa a tua especialidade. Não importa se você faz odontopediatria, ortodontia, implantodontia, harmonização facial, periodontia, dentro da especialidade que você gosta, daquilo que onde está o teu coração é aquilo que vai te guiar. E aquilo ali tem que fazer sentido para a tua vida também como um todo, né? Não pode ser apenas a tua especialização, porque você quer fazer ela por muito tempo. Para que você exerça essa especialização que você escolheu e que você gosta por muito tempo, você precisa é, ter o retorno financeiro disso, senão você vai ter que buscar outra alternativa. Então eu tenho muitos colegas dentistas que fazem isso, às vezes tem uma especialidade e acabam realizando clínica geral ainda, ou outra, fazem uma segunda especialização e acabam misturando as especializações e muitas vezes elas nem são conexas uma com a outra, né? Eu tenho duas especialidades, eu sou primeiro ortodontista e depois odontopediatra. Mas são duas especializações que se conversam, elas se complementam. Mas eu tenho muito colega, por exemplo, que faz uma especialidade completamente diferente, mas não porque complementa a sua atuação, mas porque acha que precisa fazer outra especialidade porque vai ganhar mais ou porque está em busca, na verdade, dessa melhora financeira e não sabe por onde começar, acaba fazendo outra especialização. E continua na mesma situação, porque não é mesma situação insatisfatória financeira, porque não é a especialidade fazer mais uma especialização que vai fazer com que você dê um passo para frente na tua profissão. Não vai ser isso que vai te dar um passo para frente dentro da tua situação financeira, nem do teu consultório. Até porque, vamos supor que eu fiz a ortodontia e eu acredito que é um excelente complemento para aquilo que eu faço na odontopediatria, eu não preciso cursar a outra especialidade. Você pode buscar dentistas parceiros que façam essa especialidade que complementa a tua, tá? Então, às vezes é até mais inteligente do que fazer outra especialização. Por quê? Porque você junta pessoas no teu negócio. Você junta mentes, você junta às vezes mãos para o teu atendimento, entende? Você começa a escalar os pacientes do teu consultório. Agora, se a tua dificuldade é ter pacientes, se você não tem paciente, né? Você está nessa situação de querer captar mais pacientes porque você tem pouco paciente. Como é que você vai buscar outros profissionais para trabalhar com você? Porque se você é um imã de pacientes, se você tem um consultório que atrai pacientes, que você tem movimento, que você tem
pessoas para serem atendidas. Veja bem, todo mundo quer trabalhar num lugar assim. É muito mais fácil você buscar bons parceiros, dentistas ou até funcionárias, se você tem um ambiente que atrai paciente, porque se você tem movimento, todo mundo quer estar onde tem movimento. Todo mundo quer trabalhar com quem tem paciente, tá? Então, como que você, dentista, vai fazer para ter um consultório que seja lucrativo, né, com a agenda cheia de bons pacientes, pacientes qualificados, pacientes que vão tratar e fechar o tratamento com você, que vão retornar ao longo da vida deles, porque eles gostaram do teu tratamento, né? Então, como é que você faz para ter esse consultório? Porque é esse consultório que vai atrair bons profissionais também para trabalhar contigo, tá? E como que você faz isso ao longo de muitos anos? Porque não adianta você ter um consultório que agora tá cheio de paciente, mas eu não sei como manter isso. Você até vai ter, às vezes, assim, um crescimento muito grande no número de pacientes, mas você não sabe como continuar isso depois. Então, você não vai conseguir construir a tua vida com esse consultório, né? E às vezes causa mais frustração do que satisfação com uma situação assim, tá? E como que você faz para crescer 1% que seja todos os dias? Para que todas as semanas você tenha pacientes novos agendados, né? Pacientes que ainda não estiveram com você, são pacientes novos, e pacientes antigos que retornam com frequência. Como que você tem essa situação? Porque é isso que vai fazer o teu consultório ser lucrativo. É isso que vai fazer com que você consiga ter uma vida construída, a tua vida pessoal construída com o teu consultório particular, com o teu consultório odontológico, né? Particular ou não, isso é um assunto que a gente pode discutir mais pra frente, né? Então, como que você faz para ter esse consultório odontológico lucrativo, né? Com pacientes novos todas as semanas, pacientes antigos retornando, para que você comece a ter uma curva de crescimento para ter esse consultório te dando lucro por longos anos, tá? Então, a primeira etapa para tudo isso é você se preparar. É você ter coragem de tomar as iniciativas que você precisa tomar para ter um consultório desse jeito. Para ter um consultório que te dê retorno, que você não viva só de amor à profissão. Porque a gente ama o que a gente faz, mas só isso não vai te permitir trabalhar por longos anos naquilo que você ama. Você precisa ter um retorno financeiro para isso, que sustente esse amor por muitos anos, para que você fique feliz com o que você faz por longos anos, tá? Então, a primeira coisa é você tem que ter coragem de tomar as iniciativas que você precisa, sair daquele ambiente, sair do medo, porque o dentista, nós temos às vezes muito medo de dar o passo de empreender, porque na verdade a nossa formação não é de empresário, né? A nossa formação não nos traz esse tipo de conhecimento e nem esse tipo de desenvoltura para isso. E a gente muitas vezes tem medo de fazer, medo de sair, por exemplo, do atendimento de uma estrutura onde a gente não é responsável pela estrutura, né? Porque se você atende num curso, né, onde você faz uma especialização, ou se você está atendendo numa clínica de alguém ou num consultório de um outro profissional, existem algumas coisas que você ainda não é responsável por gerar, né? Você ainda está vivendo sobre o guarda-chuva, vamos dizer, dos profissionais que tocam esses negócios, né? Num curso, por exemplo, de especialização, existe que o dono do curso, que teve um dia esse movimento de coragem, de planejar aquele curso, planejar aquela clínica, buscar parceiros, montar a clínica, montar a estrutura do curso,
chamar outros profissionais, outros dentistas professores, que nem todos são donos de consultório, a maioria não é, fica na área acadêmica, né? E existe também, eles também têm que captar pacientes para que você chegue no curso e tenha paciente para atender. Ele também teve que ter uma equipe, montar uma secretária, para quê? Para ter o contato com os pacientes e ter o contato com os alunos. Toda essa parte administrativa acontece no curso, mas você como aluno não tem acesso a isso, até porque você é o cliente, né? Quando você entra num curso de especialização, você é o principal cliente do dono do curso, tá? Então, sempre que você está nessa situação como aluno, existem muitas questões que você não teve que ter coragem, não teve que aprender aquelas habilidades para estar ali. No curso de especialização, você está fazendo o quê? Aprendendo o quê? Técnica. A técnica, que é importante, né? Porque como é que você vai ter a coragem, né, de montar um consultório odontológico se você está inseguro com a sua técnica? Só se você montar uma clínica onde você não atende. Então, a primeira etapa é a sua formação como dentista. Ela tem que ser uma boa formação, você tem que se sentir seguro com aquilo que você oferece. Senão, se você não te vender segurança, se você não estiver seguro do teu atendimento, você não consegue vender. Você não consegue se manter no consultório. Porque isso vai te barrar nas situações onde você vai ter que talvez se expor, onde você vai mostrar um plano de tratamento para um paciente. Se você não está seguro, você vai demonstrar essa insegurança, tá? E vai também, o que vai acontecer? Na hora de vender, de passar um preço, se você não está seguro com aquilo, a voz vai tremer, você vai demonstrar insegurança e você não vai conseguir vender, tá? Então, a primeira etapa é o curso, é a tua especialidade, é você estar 100% seguro na tua formação técnica, na tua formação acadêmica, tá bom? Depois disso, você às vezes atende no consultório de um colega, na clínica de um colega, onde você chega para atender, para exercer aquilo que você aprendeu na especialidade na faculdade, que é a parte técnica, certo? Você não teve que captar paciente, você não teve que pensar onde montar a clínica, porque você chegou para atender. Você não teve que pensar na estrutura, como montar, que público você vai atender, o nicho, como é que você se comunica com esse público. Você não teve que montar a equipe, né? A equipe está lá para te atender. Você não teve que captar paciente, às vezes até ajuda a captar paciente, né? Mas, se não captar, você não tem o prejuízo do negócio. Você não tem o prejuízo do investimento na estrutura e na equipe, certo? Então, toda vez que você ainda está atendendo nessas situações, ou num curso, ou numa clínica, ou num consultório de terceiro, você não desenvolveu algumas habilidades e coragem que precisa quando você é dono de um consultório, tá? Então, quando você é dono de algo, nós aqui estamos falando do consultório odontológico, existem algumas coisas que você já tomou iniciativa, né? Você já criou coragem para fazer. Porque montar um consultório é montar um negócio. E exige que você tenha, primeiro passo, ter tido coragem de sair do ambiente protegido de aluno ou de trabalhar apenas no consultório parceiro para tomar essa iniciativa de montar um negócio, tá? Então, se você já tem um consultório, você já passou, por exemplo, pela fase de ter que escolher uma localização, de ter que assumir a compra de um imóvel ou um aluguel. Você já assumiu o custo de tirar um dinheiro, de imobilizar um dinheiro que podia estar no investimento, podia estar no investimento para a tua aposentadoria, ou você podia ter ido viajar, ou você podia estar só fazendo curso, né? Ou você não tinha esse dinheiro, você pegou um financiamento com algum parente ou até com um banco. Então, assim, você já correu um risco
que muitas pessoas não conseguem fazer, né? Então você já é diferenciado. Você já fez algo diferente da grande maioria das pessoas. Você já tomou esse passo. Quer dizer, você já tem isso na tua estrutura, na tua personalidade. Você é uma pessoa diferenciada. Você já tomou esse primeiro passo de investir na tua estrutura, no teu consultório, na tua clínica. Certo? Aí agora, muitas vezes você montou, às vezes até sem calcular tudo que exige, né? Que exige você ter um consultório lucrativo. Às vezes a gente monta por um sonho, né? Monta imaginando uma realidade e muitas vezes não é aquilo que acontece no dia a dia, não é aquilo que se realiza quando você montou o consultório e falou, e agora? Né? Isso já aconteceu comigo, já fiz isso. De montar um consultório, tá com o consultório pronto, feliz, empolgada para atender, mas e cadê o paciente? Para compensar todo esse teu investimento, né? Para compensar esse, não só o investimento financeiro que você teve, mas o investimento de sonho, investimento de emocional que você investiu na montagem do teu consultório, né? Você um dia sonhou, para você ter montado, você um dia sonhou com aquilo ali. Então, a primeira etapa você já fez, você já teve a coragem, a iniciativa para ter esse consultório lucrativo, né? Que você imaginou, aquele consultório lucrativo, com uma agenda cheia de pacientes, onde você exerce a sua técnica de maneira qualificada, né? Que você exerce com orgulho a tua profissão. E agora você quer o quê? Que esses pacientes continuem, que essa sua agenda cheia dure por muitos anos, para que você tenha um retorno financeiro e você construa a tua vida pessoal através daquela odontologia que você sempre quis fazer, da odontologia que você acredita, que nós acreditamos que é a ideal para nós e para o nosso paciente, tá? Então, a primeira etapa você conseguiu, você já visualizou, você já montou, você tinha um propósito, você está lá com o seu consultório, a sua clínica montada. Agora, a segunda etapa é você se preparar, né? Se preparar como? Você vai preparar você já escolheu a tua especialidade, né? Você já escolheu a tua localização. Agora você vai escolher dentro da tua especialidade um nicho. Quem são as pessoas que você quer atender? Quem são essas pessoas? Você quer atender criança? Você quer atender adolescente? Você quer atender adulto? Você quer atender dentro da idade do teu público, né? Qual é o nível socioeconômico do público que você quer atender? Dependendo do lugar onde você está, já determina o público que você vai atender. Por exemplo, se você está num centro muito comercial, você vai atender pessoas que estão trabalhando, que estão passando por ali. Agora, se você já está num bairro residencial mais distante, você já escolheu, você vai atender aquelas pessoas que moram naquela região. Então, isso é importante você escolher exatamente quem é o teu público, a idade do teu público, o nível socioeconômico do teu público, porque isso vai determinar o preço que você vai depois colocar no teu atendimento, né? Porque não adianta, às vezes, você tá lá num bairro residencial longe, mas é um bairro bacana, que você escolheu montar lá, tem público, mas é um público A. Você tá lá num bairro super bem localizado, onde as pessoas que moram lá é público A, e você quer montar um consultório de grande volume de pacientes, né? Onde você talvez queira cobrar mais em conta, um preço menor. Não condiz com um lugar onde você está. A mesma coisa o inverso, tá? Então, escolher a pessoa que você quer atender no seu consultório é um dos primeiros passos para que você tenha
sempre esse público no teu consultório, que é um público que para ele faz sentido estar no teu ambiente, tá? Isso não é sorte, isso a gente escolhe. Se você não pensou tanto antes de montar o seu consultório, você já está lá, instalado naquele ambiente, se adapte. Adapte a tua estrutura, adapte a tua especialidade para atender aquele público que está próximo do teu consultório. Ou que trabalha próximo, ou que mora próximo, para que você facilite a ida do seu paciente ao seu negócio, ao seu consultório, tá? A outra coisa que você, depois que você tá com a tua estrutura, aí tu vai montar a tua estrutura, será que ela tá adequada a esse público que você escolheu? Às vezes tá, às vezes não tá, às vezes falta, porque se você escolhe, pensa bem, você escolheu um bairro, seja classe média, tá? E você monta uma estrutura que não se comunica com esse público. Esse público vai chegar lá e pode achar de repente que é muita estrutura, tá muito chique demais, que vai ser muito caro para mim. Isso causa um ruído na tua comunicação. Ou o contrário, a pessoa entra no seu ambiente e vai falar, nossa, tá faltando aqui talvez conforto, talvez requinte, talvez tá muito antigo, não tem capricho. Então é importante que a tua estrutura se comunique com o teu público, tá? Esse que você escolheu, que se ele chega no teu ambiente e não combina com a tua especialidade, teu ambiente não combina com o teu público, já começa a gerar uma dificuldade de fidelizar esse público, né? Por exemplo, um dos meus consultórios é de odontopediatria. Então, eu tenho na minha primeira coisa, eu estou localizada próxima de várias escolas, né? No bairro residencial, próximo de várias escolas. Isso facilita demais, porque as mães estão por aqui, as crianças estão por aqui, né? Os adolescentes estão por aqui. Muitas vezes os adolescentes vêm sozinhos, eles vêm a pé. A grande maioria vem as primeiras consultas com os pais, depois eles vêm sozinhos. Por quê? Porque eu estou localizada numa região onde eles podem vir sozinhos. E o que eu tenho na minha recepção? Eu tenho tudo para atender a minha criança, onde eu tenho brinquedo para entreter, eu tenho música, eu tenho uma televisão que passa um desenho para criança, mas eu tenho conforto para a mãe. O que eu digo que é o conforto para a mãe? Eu tenho um micro-ondas, onde ela pode esquentar uma mamadeira ou uma papinha. Eu tenho no banheiro o trocador, porque se ela sabe que se ela vem até aqui, ela tem um ambiente para trocar o seu neném. Eu tenho Wi-Fi, tá? Eu tenho sempre uma bolachinha ou algo assim. Então, eu atendo a minha criança e eu atendo a minha mãe, que vem até aqui, tá? E o que eu faço porque se eu tenho um adolescente? A primeira coisa do adolescente é que você tem que ter um atendimento diferenciado. O adolescente, ele adora conversar. E quando ele se identifica com o profissional, muitas vezes nós somos os confidentes dele. E aí você tem que manter, né, essa posição de que você é confidente. O que o adolescente traz, você guarda. E eles têm essa confiança na gente, né? E a outra coisa, assim, pro adolescente vir sozinho, o paciente saiu daqui, a minha secretária manda um WhatsApp pra mãe. Olha, mãe, terminou a consulta, o fulano de tal acabou de sair a pé daqui, ou saiu de Uber. Por quê? Isso é segurança. Segurança pro teu paciente e para a mãe do teu paciente. Então, tu começa a criar um vínculo com a família. Aquela família começa a confiar em você. Entende? É um outro diferencial. São coisas que você só faz quando você é um dono de um consultório e você não está pensando só no agora, não. Você está pensando no longo prazo, você está criando relacionamento com essa família. Tá? Então, são coisas que são importantes. Então,
essa primeira etapa que você primeiro teve a coragem de ir lá montar a estrutura, você tirou um investimento financeiro para aquilo ali, você montou um sonho, tá? Depois que você montou, você vai se preparar, você vai escolher, né? Como é que você vai atender aquele público que você escolheu? Escolha o público, não é que você, eu atendo criança e adolescente, não vou atender adulto. É claro que eu atendo adulto, não, eu atendo adulto, mas a minha comunicação precisa ser para alguém. A minha primeira comunicação precisa ser para um público escolhido, é aquele que você escolheu. E aí, esse paciente que traz, ele vem com alguém, ele vem com uma família, ele vem com um acompanhante. Você não vai deixar de atender essa pessoa, você é atendida também. Hoje, meu primeiro paciente era um menino de 8 anos. E enquanto eu estava atendendo, a mãe me perguntou: mas tu atende adulto? Eu falei: atendo. O que que era? Não, daí ela falou: eu queria fazer um clareamento, queria fazer faceta. Faço, não eu. Mas eu tenho aqui na minha estrutura o dentista que eu confio, dentista para quem eu encaminho os meus pacientes, que eu confio no resultado, então você pode agendar. Então a TSB já continua conversando com ela sobre esse assunto. Na hora de sair, a TSB já acompanha, já avisa a secretária, e aí é que você vai aumentando o teu atendimento, tá bom? Mas você primeiro precisa escolher um caminho. Escolheu, o caminho começa a te preparar para receber essas pessoas, porque se você se prepara, eu quero fazer odontopediatria, mas tu chega aqui, a estrutura tá toda para adulto. Ou o contrário, você quer atender adulto e a tua estrutura tá toda só para criança. Aí você começa a ter um ruído de comunicação, você não vai finalizar esses pacientes, você vai ter mais dificuldade de finalizar e atender esse paciente, tá? Bom, você está com tudo escolhido, a tua especialização, a tua segurança para atender, você sabe o que você quer fazer, você montou o seu consultório, você montou a sua clínica, você preparou para receber esse público, e aí você não tem paciente talvez o suficiente, ou não tem a quantidade de paciente para te dar segurança de continuar somente com o teu negócio, para você deixar de atender em outras clínicas, para você deixar de atender em consultório de outros. Você às vezes não tem confiança de que hoje você tem paciente, mas e mês que vem? Você tem paciente para o mês que vem? Você tem paciente para daqui 6 meses, daqui 1 ano? Para que você tenha a segurança de investir 100% do teu tempo no teu consultório, na tua clínica. Eu visitei esse final de semana um consultório, uma clínica linda, maravilhosa, assim, uma estrutura perfeita, tá? Que comunica perfeitamente com o público. E quando eu conversei com a dona da clínica, que eu perguntei para ela assim, mas que coisa mais linda, que dá vontade de atender na tua estrutura. Que isso é importante, a tua equipe que eu digo é dentistas, parceiros e os teus colaboradores, né? Que sejam secretária, TSB, alguém no comercial, né? Todos, se você tem uma estrutura que comunica com esse público, as pessoas querem atender na tua estrutura. Porque é muito bom você estar num lugar que está limpo, organizado, bonito, cheiroso, aconchegante, vai comunicar com o teu público da tua especialidade. Todo mundo quer, quem não quer, todo mundo quer. E eu perguntei para elas qual é a tua, né, assim, qual é a tua teu sonho, ou o que você mais quer? Segurança de conseguir pagar as contas. Como é que você paga as contas do teu negócio? Com paciente? E como é que você tem paciente? Como é a estrutura por si só, a tua especialidade por si só, não vai te trazer paciente. Você pode ter especialidade na melhor escola, você pode ter 2, 3 especializações, você pode ter mestrado, você pode ser doutor,
Você pode ter montado uma estrutura maravilhosa na tua cidade, no teu bairro. Se você não tem paciente, tudo isso vai por água abaixo, porque como é que você vai pagar as suas contas? Como é que você vai sustentar essa tua estrutura se você não tem paciente? Como é que você vai atrair bons profissionais para trabalhar com você se você não tem paciente? Uma coisa que não funciona é você ter uma estrutura linda, maravilhosa, adequada, de acordo com o teu público e você chamar outros profissionais para virem atender, para eles atraírem paciente para o teu negócio, para o teu consultório. Isso não existe. Por quê? Se você tem o seu consultório, tá? Montei a minha estrutura, tenho lá a minha cadeira odontológica, uma, duas ou três consultórios, 3 cadeiras. E eu convido outros profissionais para virem para cá sem a entrega de pacientes, sem que o meu consultório tenha movimento de pacientes, esse profissional vai vir, vai atender e vai embora. Ele não vai captar paciente para o teu consultório. Ele não vai captar pacientes para te ajudar a pagar as tuas contas. Quem vai fazer isso, quem tem que fazer isso é o dono do consultório, o dono da clínica. Quem tem que atrair pacientes para o teu consultório, atrair pacientes para que os profissionais ou os dentistas que estejam trabalhando com você tenham lucro, ganhem bem, para que você também possa contratar bons funcionários, bons colaboradores, é você. É o dono da clínica, é o dono do consultório, que tem que saber captar pacientes para trazer movimento, para trazer pacientes que paguem para que você possa pagar as contas do teu negócio, para que você possa ter lucro, para que você possa ter dinheiro para a sua pessoa física, para você viver daquele teu negócio, para que aquele teu consultório te traga dinheiro para você construir a tua vida pessoal. E não é 1 mês, 2 meses, porque senão você também está correndo um risco de instabilidade. Então, como é que você vai se dedicar 100% do teu tempo ao teu negócio se ele não tem estabilidade? Você precisa de estabilidade, a tua pessoa física, a tua família, o teu filho precisa ter estabilidade. Como é que você vai se comprometer a pagar uma escola para o teu filho que é anual, se você não tem um consultório que te dê renda anual? Como é que você vai largar outros consultórios onde você atende, talvez fazendo não o que você gostaria, talvez até dentro da tua especialidade, mas atendendo o público que você não gostaria, material que você não gostaria, da maneira que você não gostaria, porque você quer entregar uma qualidade, uma odontologia melhor no seu consultório, na sua clínica, foi por isso que você montou, porque ali você vai fazer do seu jeito, né? Ali você vai fazer com seu nível de excelência, seu nível de exigência. Mas você não tem movimento, você não tem paciente para isso. Você vai ter que se submeter a outras situações. Porque você, pessoa física, precisa ter estabilidade financeira. Precisa ter previsão de ganho. Precisa ter previsão de ganho e estabilidade por um longo período. Senão você não consegue organizar a tua vida pessoal com o teu consultório. O teu consultório vai ser um peso se você não tem paciente. Tá? Então, depois que você fez tudo isso, você vai precisar desenvolver habilidades diferentes. Qual habilidade você vai precisar desenvolver? Como que você divulga o seu consultório? É uma das habilidades. Você vai precisar aprender a divulgar que você está ali, que o seu consultório está ali. Porque muitas vezes, você tem especialidade, você faz uma odontologia de excelente qualidade, mas você não tem paciente. Aí você vai começar a ficar frustrado com a tua profissão. E odontologia é extremamente difícil. Nós temos uma profissão que exige de nós mentalmente, porque você precisa planejar
tratamentos muitas vezes complexos, se responsabilizar com a entrega, porque nós somos profissionais que nós temos que entregar aquilo que a gente planejou e ofereceu para o paciente, mas você precisa receber por isso, porque se você não recebe financeiramente por isso, uma hora você vai ter que abrir mão ou do teu consultório para atender em outros lugares que tem paciente, ou você vai ter que baixar a qualidade do que você oferece. Ou você vai ter que até buscar outra profissão, tá? Então, quando você não tem movimento de paciente no teu consultório, que você não tem bons pacientes, que você não está sabendo divulgar o seu negócio, o seu consultório, sua clínica, você está se colocando numa situação de ficar na mão dos outros, de criar uma insatisfação ao longo do tempo com a tua profissão, com a tua especialidade. O dinheiro, o lucro, o faturamento, o movimento de pacientes no teu consultório é essencial para você se sentir valorizado. É essencial, porque um dentista com agenda vazia, para que serviu todo esse conhecimento que você estudou se você não tem paciente para atender? Né? Você vai se frustrar, você vai ficar triste por dentro, você vai se sentir desvalorizado. Então, ter um consultório, ter uma clínica, um consultório odontológico em que você é o dono, né? É seu, tá o seu nome lá, com a agenda cheia de pacientes te procurando, querendo tratar com você, te indicando para outros profissionais, é isso que vai te trazer um sentimento de valorização da tua profissão, de valorização do teu profissional, da tua odontologia. E é isso que ao longo do tempo, além de você se sentir valorizado, de você se sentir feliz com o que você faz, é isso que vai te permitir ter dinheiro para continuar fazendo isso por um longo tempo. É isso que vai te permitir abrir mão de trabalhar em outros lugares, porque você tem renda, lucro, que vem do teu trabalho, do teu consultório, da tua clínica, do teu consultório. Agora imagina que beleza que é, que felicidade que é, que sensação de bem-estar e de realização que é você ter um consultório ou uma clínica odontológica, onde além de você, outros dentistas parceiros que trabalham com você também têm esse retorno financeiro para a vida deles através do teu consultório, através da sua clínica. Eu tenho uma dentista que trabalha comigo há muitos anos, acho que em torno de 7 anos ela está trabalhando com a gente num dos consultórios. E ela acabou de formar o filho dela em medicina numa universidade particular. Tem noção da sensação que é para essa dentista ter conseguido pagar essa faculdade para o filho dela com o trabalho dela como dentista? Agora tu imagina a felicidade que é para nós, como donos desse consultório, termos participado disso, termos proporcionado um lugar para essa dentista trabalhar, ter paciente, ter lucro, para ela construir a vida dela e do filho dela. Olha que maravilha que é isso. Só que você só consegue chegar a fazer isso se você tem um consultório que te fatura e que te dá lucro por um longo período de tempo. Porque essa faculdade do filho dela levou pelo menos 5 anos. Não adianta ter um consultório que fatura um ano. Não, isso não vai construir a tua vida. Essa dentista, eu posso ter certeza para vocês que ela é feliz de ser dentista. Ela se sente valorizada. E ela está atendendo na minha estrutura. Então, tu imagina como nós nos sentimos. Essa é a odontologia que eu quero que vocês vivam, que vocês distribuam para as pessoas que trabalham com vocês.
né? Eu tenho, hoje a minha secretária, uma das minhas funcionárias aqui do consultório onde eu tô hoje, falou pra mim que comprou um iPhone novo. O iPhone dela é mais novo que o meu. E como é que ela conseguiu isso? Porque ela trabalha há muitos anos conosco. Ela tem estabilidade financeira para parcelar um iPhone. Entende? Então, quando você tem um consultório, uma clínica odontológica, onde tem paciente novo chegando toda semana, pacientes antigos fidelizados que retornam com frequência, onde você começa a acumular paciente, é que você tem uma estrutura que te permite ser feliz com odontologia. É que te permite dizer assim, eu faço odontologia por amor, com amor. É onde eu tenho profissionais que trabalham comigo que também têm a mesma sensação, que também conseguem construir a vida deles, porque você um dia montou esse consultório e essa clínica, tá? Para você ter pacientes, você tem que aprender a divulgar. Se você ficar nessa de que eu não quero divulgar, eu não quero aparecer, eu não quero fazer vídeo, eu não quero ter que visitar locais que podem ser parceiros meus, eu não quero ter que fazer networking, eu não quero eu quero ficar só sentada atendendo. Se você não fizer esse movimento de sair da técnica, do atendimento técnico do teu paciente que já chegou aqui, você não vai ter uma estrutura que atrai paciente. Porque só você ter a sua técnica, só você saber, se só você sabe que você é bom no que você faz, você não tem paciente. Como é que você vai construir tudo isso que você planejou, que você sonhou? Não vai acontecer. Você vai precisar aprender a divulgar o teu negócio, a divulgar o teu consultório, a divulgar a tua clínica, a divulgar a tua especialidade, a divulgar onde você está, a divulgar os teus resultados, a divulgar a transformação que você faz. Você vai ter que aprender a fazer isso, tá? Se você não quer fazer isso, você vai precisar encontrar um sócio que queira, um sócio que tope fazer isso. Se você não fizer, não tiver um sócio que faz, você está fadado a trabalhar eternamente no consultório clínica de outra pessoa que faz, que divulga, tá? Existem muitas maneiras de você divulgar o seu consultório ou a sua clínica. Você vai precisar adaptar as formas de divulgação ao seu negócio, tá? Ao seu consultório. Então, hoje, o que a gente vê muito assim, ó, só botar no Instagram, só colocar tráfego pago no Instagram ou no Google é o suficiente para você captar, para você ter paciente. Não é. Não é. Tô cansada de escutar dentistas, médicos, fisioterapeuta, nutricionista, qualquer um que tenha um negócio, qualquer um que tenha um consultório, tá? Eu vou falar especificamente aqui com dentista. Mas eu tô cansada de ver, inclusive, dentistas no Instagram fazendo post, aparecendo nos stories, falando em ter consistência e não tem paciente no consultório. Porque existe um porquê. Por que você vai para o Instagram? Por que você vai para um Google? Porque você quer o quê? Paciente. Se o que você está fazendo no Instagram e no Google não está te fazendo paciente, você não está fazendo certo. Não está fazendo sentido você aparecer no Instagram se você não tem paciente no consultório. E isso você tem. Esses dias eu conversei com uma dentista que contratou desculpa. Esses dias eu conversei com uma dentista que contratou uma agência de marketing, vai pagar R$ 1.500 por mês para essa agência de marketing. E aí eu perguntei para ela assim, tá, e quantos pacientes no consultório você espera receber com esse investimento? Ah, não tem tráfego. Eu falei, então qual é o objetivo de você contratar uma agência de marketing se não é para te trazer paciente?
A gente tem que usar a nossa lógica, o nosso raciocínio, a gente tem que desenvolver, aprender a ter um pensamento estratégico. Tem sentido eu estar aqui para quê? Por que eu vou aparecer aqui? Por que você vai aparecer no Instagram? Para te trazer paciente? Aí você pode sim pegar uma agência de marketing para lançar estratégias para as suas redes sociais para te trazer paciente. Não é para organizar o teu feed, não é para ficar bonitinho o teu feed, não é para ela te ajudar a fazer conteúdo, porque a agência de marketing não sabe fazer conteúdo, quem sabe fazer é você. A agência de marketing não estudou odontologia, a agência de marketing nunca sentou na cadeira para atender um paciente, para saber como se comunica com o teu paciente, quem sabe é você. A agência de marketing ela tem que te ajudar num ponto, fazer com que essa tua comunicação com o teu paciente chegue em pacientes novos, para que esses pacientes e trazer esses pacientes novos para o teu WhatsApp. É isso que a agência de marketing faz, tá? Não adianta você aparecer aqui no Instagram, não adianta você fazer foto profissional, não adianta você fazer postagens bonitas se isso não traz paciente novo para você. Se isso não está se comunicando com o teu paciente. Se o movimento no teu consultório não aumentou com essa estratégia da tua agência de marketing, não tem sentido ficar nessa agência de marketing. E você tem que falar isso para tua agência. Fala isso para ela. Eu quero te contratar, mas eu quero paciente. Eu não quero te contratar só para te contratar, só para dizer que eu tenho uma agência de marketing, só para aparecer no Instagram. Não, eu tenho que ter paciente, porque é isso que vai te dar verdadeira satisfação com a tua odontologia, tá? Agora, essa é uma forma de você divulgar. Eu não estou nem falando captação de paciente, tá? Estou falando forma de você divulgar onde você tá, o que você faz, qual é a tua especialidade, para que aquela pessoa que você quer atender saiba que você está ali e que você é a melhor solução para ela, tá? Então, uma das formas de você divulgar o seu trabalho, o seu consultório, é através das redes sociais. Existe um jeito certo de fazer isso. Existe um jeito que vai te trazer resultado. E você vai ter que adaptar a divulgação das redes sociais para o teu negócio, para o teu consultório, para o público que você quer chamar para o seu consultório. Mas essa não é a única forma. Ela é importante, ela é muito importante, tá? Hoje não dá para estar fora das redes sociais. E aqui eu vou colocar assim, Instagram. Você tem que ter uma bio que se comunica o que você faz, a transformação que você entrega. Tem que ter ali o teu endereço, teu telefone, tá? Isso detalhadamente a gente vai postando aqui, vocês vão acompanhando, a gente vai postar como é que faz uma bio, que é aquele que vem no comecinho ali no Instagram, que é a tua apresentação para quem entra no teu Instagram. Você precisa ter os destaques, onde comunica o que você faz, você vai postar coisas nos stories, às vezes você vai postar, por exemplo, um vídeo. Hoje eu atendi um paciente que me perguntou sobre tal, e a gente fez isso, fez aquilo, isso você vai contar nos stories. E aí você vai salvar lá no destaque. Por exemplo, se a dúvida desse paciente foi sobre bruxismo, você vai falar a dúvida do paciente, vai contar como que você tratou, como que você vai evitar aquilo ali aconteça novamente, e você vai salvar lá no destaque com o título lá, bruxismo. Aí toda vez que um paciente teu entrar lá no teu Instagram, ela vai ver lá, ela falou sobre bruxismo, e olha como é que ela falou. Eu gostei de como ela se posicionou com aquilo ali, me identifico com aquela personalidade, me identifiquei com essa dentista, vou agendar, tá? Então, o teu Instagram, ele tem que ter esse tipo de estratégia. O teu feed tem que ter foto, primeiro, de uma coisa importante, o que você faz, quem você é, onde você está. 3 posts aí sobre isso. A outra coisa é importante você mostrar que você está atendendo, quem são teus pacientes, que tem movimento na tua recepção, que tem paciente ali, posta, marca o teu paciente vai te repostar, e aí tu começa a se comunicar
mas com o teu público. A mesma coisa lá no Google, né? Não, você tem que ter lá no Google Meu Negócio tudo muito, muito, muito escrito sobre quem você é, onde você tá, ter foto, horário, tudo. Porque toda vez que ele entrar lá no Google, ele vai pesquisar lá, dentista na minha região. Por exemplo, odontopediatra em Florianópolis. Aí vai aparecer lá o teu consultório, tá? Então são coisas que você precisa para divulgar. Quando você vai fazer tráfego pago, você também está fazendo uma divulgação daquilo que você faz. Esse tráfego pago, ele precisa estar lá no Google Ads ou no Facebook Ads, precisa ser um tráfego pago também inteligente. Você não vai clicar lá, impulsionar e para todo mundo, não. Aqui entra a tua agência de marketing, ela vai elaborar com você. Vou trocar. Aqui entra a tua agência de marketing, onde você vai elaborar com a tua equipe de marketing formas de divulgar o teu negócio, teu consultório odontológico de maneira inteligente, escolhendo lá o teu público, quem ele é, que nós definimos lá no começo, a idade, se é homem, se é mulher, se é adolescente, se é criança, se é um jovem adulto, se é um adulto com mais idade, o que ele busca, né? Quais são as outras coisas que ele consome, por exemplo, o adolescente, onde é que ele tá, se ele tá no TikTok, se ele tá com a marca que ele consome, onde é que ele vai no fim de semana, qual é o som que ele gosta de ouvir. São coisas que você vai utilizar lá no tráfego pago. E a gente não tem que saber fazer tudo, tá? Você não tem que saber fazer tráfego pago, mas você tem que saber dizer isso para tua agência. Quem vai fazer isso para você? Olha, o meu público é esse. Ele faz isso, e são com essas pessoas que eu quero me comunicar lá no tráfego pago. E aí você vai fazer o quê? Reunião com essa equipe, no máximo, cada 15 dias, para ver o quê? Se tá chegando nesse público que você conversou com a tua agência. Porque precisa deixar muito claro para a tua agência de marketing. Você está fazendo marketing para trazer pacientes. Não apenas para estar na rede social. Você tem um objetivo para estar com essa agência de marketing, que é trazer paciente para você, trazer leads, na verdade, né? Existe uma etapa entre as pessoas que você vai chegar com o seu tráfego pago numa pessoa. Aquela pessoa que você quer atender. Essa pessoa se torna um lead, né? Ela vai te mandar um WhatsApp lá na tua recepção, lá para tua secretária atender. E é isso que a tua agência de marketing tem que fazer, tá? Existe uma outra etapa que é aqui dentro do consultório, que é a captação desse paciente para vir agendar consulta com você, tá? Aí o que vai acontecer? Por que você faz essa reunião com a sua equipe de marketing? Porque esse público que chega com o lead aqui no teu consultório, mandando o WhatsApp para a tua secretária agendar, tem que ser esse público que você pediu para a sua agência de marketing colocar lá no tráfego pago. Porque às vezes o que acontece? Um desalinhamento aqui. Então vamos voltar hipoteticamente aqui. Eu atendo crianças que moram no centro de Florianópolis, né, no centro da minha cidade, um público classe média alta, tá? E começa a chegar aqui contato, por exemplo, de pessoas que moram em outro bairro distante, lá no norte da ilha, né? Quem não sabe, Florianópolis é uma ilha e eu atendo bem no centro da ilha. Quem mora lá no norte mora longe da minha estrutura. Então, se eu começo a receber pessoas, mas eu moro lá no norte da ilha, é difícil de chegar e tal. Tu tens que levar essa informação de volta para tua agência de marketing. Falar para ela assim, esse público que está chegando não é aquilo que eu combinei com você, não está sendo adequado para o meu consultório. Tá? Então, é para isso que serve uma agência de marketing. Para trazer paciente para o teu... captar leads para o teu consultório. Se ela não está fazendo isso, repensa. Não precisa de agência de marketing. Tá? Hoje em dia, até principalmente para tu fazer um feed legal no Instagram, você mesmo faz. É fácil de fazer. Se precisar, a gente ensina aqui. Um dia a gente monta junto um post. Bate foto tua no bastidor aqui você atendendo, bate foto do teu paciente. Pede para tua secretária participar
batendo foto do quê? Do momento que ela tá fazendo o café para receber o teu paciente, né? Ou do material que tá chegando, do laboratório, a tua TSB pode fazer, o teu dentista parceiro pode fazer foto, vídeo. Maneiras hoje de você trabalhar o teu feed, porque o importante do teu feed, do teu Instagram, tudo é trazer paciente, tá? Não é só para ficar bonitinho lá no Instagram, não. É trazer paciente pro teu consultório, tá? E existem diversas maneiras offline, fora do Instagram, fora das redes sociais. Mas faltou duas coisas importantes que eu queria falar para vocês das redes sociais, tá? Uma coisa muito legal é você fazer uma troca com outros profissionais dentro da rede social. Por exemplo, vou pegar de novo o meu exemplo, mas isso você vai adaptar para a tua especialidade, tá? Por exemplo, eu sou odontopediatra, então eu fiz algumas lives com um médico pediatra ou com otorrino. A gente escolheu um tema, por exemplo, vamos falar sobre bico? Vamos. O médico vai trazer, o pediatra, assuntos, a maneira como ele lida com o bico, porque é diferente do que a gente faz. E eu falei sobre como eu lido com essa história do bico no meu consultório, quais são as consequências, qual é a minha postura quando um paciente vem com bico e tal. Nesse momento onde você faz uma live com outro profissional, o que que acontece? Você troca público semelhante com o seu, né? Então, o médico pediatra atende as mesmas pacientes que eu, o mesmo público que eu. Então, as pessoas que estão seguindo ele lá vão ver o que ele confia em mim, que ele trocou informações comigo. E aí o público dele passou a me conhecer. A mesma coisa o meu público passou a conhecer quem é aquele médico que fala daquela forma, que fala com os pacientes daquele jeito e aí se identificam ou não com aquele médico. Então você faz uma troca de público e isso é muito legal. Isso você pode fazer de diversas maneiras dentro do teu Instagram, tá? Isso é muito legal, porque você troca informação, você troca paciente, você troca indicação, tá? A outra coisa é você estar presente no Instagram de profissionais que também atuam com o mesmo público que o teu. Às vezes você não fez uma live, talvez você ainda tenha vergonha de fazer live, tá? Porque você vai perder a vergonha fazendo mesmo, tá? Não existe uma super técnica para ele, não. Fazendo é que você vai perder a vergonha, tá bom? Às vezes você entrando, por exemplo, ele vai fazer uma live, ou você fazer um comentário, ou ele faz um post sobre alguma coisa relacionada com o teu trabalho, por exemplo, se, né, no meu caso, vamos dizer, se eu sou ortodontista e alguém faz um post sobre a faceta, eu posso chegar lá e fazer um comentário que seja sempre de maneira positiva, mas que mostre também o meu conhecimento para aquele profissional e para as pessoas que seguem aquele profissional. Tá? Então, rede social, ela também serve para isso, para você trocar networking através das redes sociais. Tá? E dessa forma você está fazendo o quê? Lembra sempre por que você está fazendo isso? Por que eu vou aparecer no Instagram lá? Por que eu vou fazer live? Para quê? Trazer paciente para o teu consultório, trazer paciente para a tua clínica. Tá? Sempre tenha um objetivo, porque você tem o objetivo de ter um consultório odontológico que tenha pacientes chegando toda semana, fidelizando pacientes que já são seus, porque você quer ter um consultório odontológico que te permite ter uma vida pessoal do padrão que você quer, você quer fornecer às pessoas que estão ao teu redor também, que elas tenham dinheiro, que elas tenham uma boa condição de vida, né, para construírem as suas vidas, tá? Então você não tá aparecendo lá no Instagram só porque você quer ser famosa, não. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um porquê. Esse propósito tem que estar muito claro dentro do teu coração, tá?
E existem muitas formas offline de você captar paciente, que hoje em dia ninguém fala sobre isso aqui no Instagram. Aqui eu tô falando com donos de consultório, donos de clínica odontológica, mas serve para dono de qualquer consultório, tá? Dentista, médico, fisioterapeuta, não importa. Sempre que você tomou a iniciativa de montar uma clínica, você montou um consultório, você deu um passo de coragem, você deu um passo importante na tua vida, você comprometeu parte financeira do teu tempo, investimento de sonho, tá bom? Então, é importante que a gente se responsabilize pelo resultado do que está acontecendo na tua estrutura, no teu consultório, na tua clínica. O dono, a pessoa que monta, ele tem que se responsabilizar, sim, pelo sucesso do consultório e por longos anos. Afinal de contas, mesmo que você ame a profissão, mesmo que você ame a odontologia, se você não tem paciente, você vai ficar frustrado e você vai fechar o seu negócio, né? Então não existe uma odontologia de sucesso sem um consultório ou uma clínica odontológica de sucesso. Trago verdades. Não existe amor pela odontologia que dure um consultório sem paciente. Você ficar frustrado no teu consultório, na tua clínica, porque não tem paciente entrando, não tem paciente chegando, você não consegue fidelizar os seus pacientes, você tá com a agenda vazia, isso vai fazer o quê? Vai te frustrar. Você vai deixar de amar essa profissão, né? Você vai jogar fora todo aquele estudo que você teve antes, porque você não tem paciente, ou você vai ter que atender na estrutura de alguém que faz esse movimento de divulgar e captar pacientes, porque você não deu conta de fazer no seu espaço, no seu consultório, tá? Então, se você ama o que você faz, para que você continue amando por longos anos, para que você se sinta orgulhoso do que você faz, para que você sinta paixão pela entrega, né? Para que você exerça essa odontologia que você ama, por muitos anos você precisa ter pacientes para isso, você precisa se responsabilizar por divulgar e captar pacientes para o seu consultório. Se não, você vai deixar de amar o que você faz, porque você vai se frustrar. Você vai deixar de ter paixão pelo que você faz, porque você vai ser obrigado a buscar alternativa. Você vai ser obrigado a atender no consultório de outros que conseguem fazer essa divulgação, ou você vai ter que fazer outra coisa, ou prestar um concurso público, né? Então é importante que você entenda e se responsabilize por isso, que tome essa iniciativa, né? A maior iniciativa você já teve, a maior coragem que você tinha que ter tido, você já teve. Que foi tomar a iniciativa de montar um consultório, de montar uma clínica. Primeiro grande passo já deu. Quando você já tem a tua estrutura, ou se você está montando, né? Quando você já tem a tua estrutura, agora você precisa fazer a próxima etapa, que é divulgar e captar pacientes. E isso passa por vários movimentos de coragem internos, porque a gente vai precisar desenvolver habilidades que a gente não aprendeu na faculdade, na especialização. A gente vai precisar se desenvolver pessoalmente para isso. E isso também exige coragem, mas exige também ação. Ação na direção do teu propósito, que é ter um consultório odontológico de sucesso, lucrativo, com novos pacientes, com pacientes novos e pacientes antigos retornando, para que você também tenha lucro e consiga viver dessa tua paixão, que é a odontologia. E que você proporcione isso para as pessoas que estão próximas de você, dentistas parceiros, funcionários, colaboradores, para que todo mundo viva dessa tua paixão da odontologia. Para isso, você precisa aprender a divulgar e captar pacientes novos todos os dias. Todas as semanas tem que estar entrando paciente novo e você precisa manter os seus pacientes antigos, eles precisam retornar, para que você tenha sempre uma crescente de paciente no teu consultório, tá? Então, na outra live, na última live, quem não viu, volta lá, não tá salvo lá no feed. É uma live importantíssima que eu falo para vocês dessa primeira etapa. Da coragem de montar, da coragem de você escolher a tua especialidade, aquela que te toca o coração,
né? Aquela que você gosta, que você ama, que você se identifica. Você escolheu o teu público, o teu nicho, quem que você quer atender, né? A importância de você fazer divulgação nas redes sociais, como fazer, se você contrata ou não uma agência de marketing, se você contrata, para que você contrata? Ela também precisa te trazer resultado, porque senão não tem sentido, tá bom? Então eu falei um pouquinho sobre isso lá na outra live. E eu parei de falar quando eu cheguei no assunto de divulgação offline, que ninguém fala isso aqui. Por que ninguém fala isso aqui para você nas redes sociais? Primeiro, porque ninguém sabe fazer. Segundo, porque parece muito mais fácil online. E é mais fácil em algumas situações, tá? Traz facilidades. Porém, você deixa de fazer coisas importantíssimas no offline e que podem te trazer pacientes. Quando você pensa num consultório de longo prazo, você não pode colocar os ovos na mesma cesta, ou seja, você não pode ficar dependente apenas de rede social. Porque se dá um problema, se bloqueiam a tua conta, tu tem que começar tudo do zero, enfim, podem acontecer problemas. Então, também nas redes sociais, é importante que você tenha outras formas de captar paciente, tá? Isso é muito importante. E veja bem, eu tenho um consultório há 20 anos. Quantos anos existe o Instagram? Bem menos que isso. Então, eu fiz por muitos anos captação de paciente offline. E funciona, sempre funcionou e continua funcionando. Não é porque surgiram as redes sociais que eu abri mão de fazer tudo aquilo que eu fazia no offline. Eu complementei, é mais uma forma de captação de paciente. E te dá um know-how dentro do social, dentro das redes sociais, você saber fazer offline te dá um know-how muito grande. Porque o que é o digital? É você expandir para mais pessoas aquilo que você já faz offline. Tá? Então, o que você vai fazer além das redes sociais, além de fazer tudo aquilo que eu falei lá na outra live? Assiste lá, é importante, ninguém vai abrir mão de fazer isso, tá? É só que são outras formas de você também captar. Então, como é que você pode fazer, né, para ter pacientes novos chegando e fidelizar os seus pacientes? Porque nós estamos falando de forma de divulgar, certo? Então, vamos supor, eu estou aqui no centro de Florianópolis e eu atendo crianças classe média que moram e estudam próximo do meu consultório. Por que eu não participo de ações onde essas crianças estão? Por que, por exemplo, eu não participo se uma escola vai fazer uma festa junina e está buscando parceiros para montar uma barraquinha que vende, sei lá, pescaria? Por que não colocar o meu nome lá? Vai ter uma Olimpíada com a camiseta onde estão os patrocinadores. Por que não botar o teu nome lá? Então, assim, tudo isso é offline. São formas das pessoas verem você, verem a sua marca, além das redes sociais. Tá? Então, às vezes, a pessoa não te conhece, mas ela viu ali o teu nome, viu de repente, até aquele QR Code teu. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é entrar ali e ver quem é você aonde? Na rede social, é o teu cartão. Tá? Então são complementos. Você pode visitar as escolas, você pode, ou as empresas, se você atende, por exemplo, um público adulto jovem que trabalha. Por que ele visita? Tá? Você pode oferecer parcerias, você pode oferecer uma condição especial, você pode participar de um evento dos lugares onde essa pessoa está, por que não? Então existem muitas maneiras que a gente vai ensinar lá no nosso projeto para que você também tenha uma ação onde você capta e fideliza seus pacientes também fora da rede social, tá? Existem muitas formas, eu não vou entrar aqui em todas porque são muitas, tá? Mas elas são tão importantes quanto a rede social. E tudo isso que a gente está falando são formas de você divulgar onde você está, divulgar quem você é, divulgar o que você faz, né? Para que as pessoas saibam que você está ali, que você oferece essa transformação, que você atende aquilo que aquele paciente está buscando. Mas esse paciente, ele ainda não é teu paciente. Ele só está sabendo que você está lá. Ele, de repente, até mandou, ele se transformou num lead.
que é um lead? É um paciente que entrou, mandou um WhatsApp, ou ligou aqui para tua secretária, ou mandou um direct, ou mandou um comentário num post teu. Isso são pacientes que entraram em contato com você, se transformam em leads, tá? A gente vai chamar eles assim, daqui para frente. Esse lead, ele só vai ser teu paciente se você tiver uma forma de captar, de entrar em conexão com essa pessoa e trazer ele para o teu consultório. Para fazer uma avaliação, uma primeira consulta de diagnóstico com você. E ele só é teu paciente se ele fez todo esse percurso. Passou pela tua divulgação online, offline, não importa, foi indicação, não foi indicação, tá? Passou, de alguma forma, a tua divulgação chegou nele. Esse paciente entrou em contato com quem? Com a tua recepção, com a tua secretária. Antes de te conhecer, esse paciente novo. Então, essa forma de... Aqui a gente vai falar em como é que você vai captar, como é que você vai se conectar com esse paciente, com esse lead, para agendar ele, para que ele venha até a tua estrutura, até o teu consultório odontológico, para você finalmente atender esse paciente. A partir do momento que você vai atender esse paciente, ele vai te conhecer, ele vai entender quem é você, qual é a tua entrega, o que você faz. Aí você já vai ter passado aquela primeira etapa lá de preparação, você vai ter segurança do que você faz, como você vai entregar. O que você entrega não é só uma restauração, não é só botar um aparelho, não é só botar um implante, você entrega uma embalagem, você entrega muito mais do que aquilo que ele veio buscar. E é aqui que você fideliza esse paciente. Ele era um paciente que te achou em alguma forma que você divulgou, a tua equipe trouxe ele até o consultório, ele chegou aqui, ele foi atendido por você ou por um dentista parceiro seu, do seu consultório, da sua clínica. Ele se encantou, você fez muito mais do que ele esperava. Ele sai daqui já com retorno marcado. Mesmo que ele veio e fez um tratamento X, ele precisava, vou colocar aqui só para vocês terem um exemplo, tá? Ele precisava fazer uma restauração. Você vai resolver aquela restauração, que foi o que ele veio buscar, mas você vai entregar muito mais. Por que ele teve aquele problema? Como é que ele vai fazer para evitar? Quanto tempo vai durar essa restauração? Como é que você vai manter aquele resultado que você entregou? Né? E quando é que ele tem que fazer o retorno? E aí ele gostou do teu ambiente, ele gostou da tua secretária, se sentiu bem aqui, ele foi bem acolhido. Você entregou além do que ele esperava. Ou seja, você partiu para uma nova etapa. Fidelizar esse paciente. Esse paciente vai voltar, ele vai te indicar. Ele virou uma mina de ouro para você. A partir do momento que ele veio ser atendido por ti, que você entregou tudo que você tinha que entregar, e mais, você entregou a mais, a tua equipe entregou a mais, a tua estrutura entregou a mais, ele virou uma mina de ouro para você. É ele que vai retornar, que vai começar a acumular os seus pacientes, e é ele que vai fazer o que? A tua indicação para novos pacientes. Ele vai de repente trazer um amigo, um primo, vai um dia comentar num grupo de mães, num grupo de WhatsApp de pessoas que trabalham com ele. Olha, eu fui naquela dentista lá, nossa, foi tão legal. Eu descobri que eu tinha isso, nunca ninguém me falou. Ela me tratou o que eu precisava e me entregou muito mais. Eu adorei, me senti bem, segura, confortável. Entendeu? Então é esse trabalho de formiguinha, isso não é de um dia para o outro. Não é mágica, tá? Não é virada de chave. Isso é uma construção. São todas as etapas que você precisa fazer para ter um consultório lucrativo por longos anos. Não só lucrativo, mas que tenha paciente, agenda cheia, pacientes novos e pacientes antigos retornando, que é isso que vai fazer o teu consultório ter longos anos de sucesso. É isso que vai permitir que você mantenha a tua paixão pela odontologia viva. Porque se você não tem paciente, trago verdades. Você vai deixar de amar o que você faz. Você vai ter que buscar alternativa. Para o teu amor pela odontologia durar, você precisa ter paciente, você precisa ter lucro, você precisa ter uma vida satisfatória com a tua odontologia, senão acabou. Senão morre o amor. O amor não dura se você está sempre frustrado com a agenda vazia.
Ou se você atende paciente, mas não tem lucro. Não dura para você, não dura para a tua equipe. Então é importante levar em consideração que você vai precisar aprender essas habilidades de divulgar, captar e trazer paciente, fidelizar esses seus pacientes, tá bom? Para que você tenha, finalmente, né, possa dizer eu amo odontologia. A odontologia construiu minha vida. A odontologia ajudou meus dentistas parceiros a construírem a vida deles. A minha odontologia me permite pagar bem uma funcionária. A minha odontologia me permite manter a minha vida. A minha odontologia me permite pagar a escola para os meus filhos, me permite cuidar da minha saúde, me permite tirar férias, me permite dar uma vida boa para os meus filhos, me permite ir a congressos, me manter sempre atualizada. Da minha odontologia, do meu consultório, da minha clínica. Veja isso, se não for desse jeito, vai chegar um momento que você vai se frustrar com o teu estudo. Você vai dizer, nossa, a odontologia não serve, a odontologia tem muita concorrência, está desvalorizado. Não entra nisso. Aprende o que falta para você não entrar nisso. Aprende aquilo que você ainda não aprendeu para ter esse mesmo sucesso. Porque é possível. Se você é dentista, estudou, sabe a técnica, ama o que faz, aprende o restante, aprende aquilo que a gente não aprende na especialização. Se envolve em ambientes de pessoas que estão fazendo isso por longos anos. Eu tô aqui há 20 anos. Então se envolva, mude de ambiente, se conecte com pessoas que estão fazendo isso para que você também consiga fazer. Você precisa aprender essas novas etapas. Sabe, a coragem de iniciar você já teve, agora você tem que ter a coragem de sair do ambiente só técnico, porque se você é dono de um lugar, você precisa olhar o teu negócio de cima e ver assim, ó, falta isso, 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 e aqui. Falta eu divulgar, falta eu captar, falta eu aprender a precificar, falta eu melhorar minha estrutura, me comunicar melhor com o público que eu estou recebendo aqui, tá bom? Não é só se falta a resina, se falta o ácido, se a luva é a melhor luva, tá bom? Não é só isso que importa. Eu quero que você ame o que você faz por muitos anos. E não existe amor sem paciente por muitos anos, tá? Então a gente falou que várias etapas e a última etapa é essa. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito fazendo odontologia? Teu propósito é teu, não é o mesmo do meu. Cada um tem o seu propósito, tá? O meu propósito sempre foi viver de odontologia. Ter uma vida boa, confortável, né, com odontologia, sem ter que fazer outras coisas, sem ter que trabalhar na clínica de outras pessoas. Eu sempre quis ter o meu consultório, com a minha odontologia, minha, dos meus dentistas parceiros, tá? Sempre foi que o meu consultório, a minha clínica me desse condições disso. Esse é o meu propósito, tá? Meu propósito foi poder um dia me aposentar fazendo odontologia. Nunca quis ter que trocar ou fazer outra coisa no meio do caminho. Meu propósito sempre foi de ser dentista referência. Meu propósito sempre foi que os meus pacientes gostassem do meu atendimento e me indicassem e retornassem. Sempre foi fazer uma odontologia de qualidade. Esse é o meu propósito. Agora você tem que ver qual é o seu. O mais importante é que você entenda que o teu propósito, ele tem que ser consistente. Ele tem que te levar a um caminho de longo prazo. Ele tem no teu propósito o que vai te levar a ter um consultório de longo prazo de sucesso, com paciente agenda cheia, pacientes novos chegando sempre, pacientes antigos retornando, que vai te proporcionar satisfação, né? Orgulho de fazer o que você faz. E é o que vai te trazer financeiramente uma condição que te permite amar o que você faz, porque senão não acaba o amor, né? Se você não tem paciente, acaba o amor. Qual é o teu propósito? O que te leva a fazer isso por longos anos? Esse teu propósito tem que ser consistente, não pode ficar mudando o tempo inteiro. É esse teu propósito que tem que ser de longo prazo, que tem que ser consistente. Você pode até adequar ele ao longo da tua vida, né? Às vezes você começa não tem família, a tua família passa a fazer parte do teu propósito. Você vai elaborando ele. Mas é ter consistência nisso que vai te levar a ter persistência e ter vontade de aprender o que você ainda não sabe para ter sucesso.
para ter pacientes novos chegando todos os dias, para você ter a sua agenda cheia. Que os pacientes antigos te indicam, que os pacientes antigos retornam. Eles vão ter uma vida de odontologia na tua estrutura, no teu consultório. E é isso que vai te permitir ter amor pelo que você faz, tá? Não existe amor sem paciente. Não existe amor pela odontologia de longo prazo se você não tem paciente. Então é uma etapa que ela é crucial. Se você não sabe como fazer, se você ainda depende de uma estrutura de outra pessoa, que outra pessoa faça isso, aprenda a fazer. Aprenda, não fique dependente de ninguém. Aprende, porque é uma etapa importante para o teu sucesso dentro da odontologia, tá bom? Espero ter ajudado vocês aqui. Eu vou deixar essa live salva para vocês mandarem dúvidas e comentários lá nos comentários da live, tá bom? Um beijo grande a todos.